dia 9 de janeiro de 2021. Bom dia! As águias estão a reunir-se novamente. Louvado seja o Senhor! E elas estão a reunir-se juntas. E hoje é dia 9 de janeiro de 2021. Hoje é um dia muito especial. Para mim particularmente. E isto é... Há 40 anos atrás, neste mesmíssimo dia, era um dia chuvoso. E Deus, sobrenaturalmente, encontrou-se com o nosso irmão Joseph. E ele estava como Moisés ao descer da montanha, com a mesma coluna de fogo. E ele declarou: eu não posso mais fugir. E eu estou feliz por viver 40 anos para ver este dia. 40 anos depois. Eu agradeço ao Senhor por isto. Agora a carta vinda do meu querido profeta, irmão Joseph. Queridos estranhos, nós somos diferentes da tendência moderna da civilização. Nós nos tornamos estranhos, esquisitos e até mesmo extremistas no meio dos nossos irmãos e irmãs. Nós somos um povo peculiar, um sacerdócio espiritual, uma nação real, a oferecer sacrifícios espirituais a Deus, com o fruto de nossos lábios, a louvar seu nome ao dizer que nós cremos em toda a palavra que ele falou por meio do seu 7º anjo mensageiro. Nós somos chamados de estranhos, pessoas que escutam as fitas, e nós estamos tão contentes por sermos chamados um dos tais. Por que nós cremos isto desta maneira? Nós fomos ordenados pelo 7º anjo mensageiro vindicado de Deus a fazer isto. O irmão Branham diz: portanto, agora escutem toda a palavra, captem isto. E se vocês estão a ouvir isto nas fitas, ou de qualquer forma, então fiquem exatamente com este ensinamento da fita. Não digam nada a não ser o que a fita diz. Apenas digam exatamente o que a fita diz. Entendem? Agora, porque algumas destas coisas nós entenderemos muito sobre as mesmas agora. Porque as mesmas são mal entendidas, entendem? E estejam seguros em dizer unicamente o que a fita diz. Não digam nada mais, entendem? Porque eu não digo isto de mim mesmo, é ele que o diz. Percebem? E muitas vezes há confusão. As pessoas se levantam e dizem: bem, o fulano de tal disse que isto quis dizer tal e tal. Apenas deixem isto da maneira que está. Observem, é assim que nós queremos a Bíblia. Apenas da maneira que a Bíblia diz isto. É assim que nós o queremos. Simplesmente assim. Não coloquem a interpretação própria nisto. Isto já está interpretada, percebem? O irmão Joseph continua: que descanso, que paz a noiva tem. Isto foi revelado que existe só uma maneira para não se confundir com o que o fulano de tal diz sobre o que isto significa. Só existe uma maneira de dizer exatamente o que as fitas dizem, isto é, apertar o play. Visto que isto não precisa de interpretação. Nós sempre cremos nesta mensagem, mas agora há algo diferente. Há uma mudança que está a acontecer dentro da sua noiva. Nós temos sentado na presença do Filho e estamos a amadurecer. Esta é a única maneira que a noiva consegue preparar-se para a ceifa. Ao apertar o play e obedecer. O irmão Branham diz: isto acontecerá tal como nós dissemos. O povo de Deus está a se preparar
pela palavra da verdade que vem do mensageiro desta era, dentro dela estará a plenitude de Pentecostes. Porque o Espírito trará as pessoas de volta diretamente ao lugar que eles estavam no princípio. E isto é assim diz o Senhor. Irmão Joseph continua. Isto faz vibrar a nossa alma. Nós queremos gritar, berrar. Nós não temos de nos interrogar ou adivinhar ou até mesmo supor com esperança que estejamos em sua vontade perfeita. Nós temos o assim diz o Senhor. Nós estamos a ser preparados pela palavra da verdade ao apertar o play. Até mesmo a escolha do momento de ouvirmos as 7 eras da igreja foi perfeita. Nós vimos profecias a serem cumpridas até ao dia de hoje. O irmão Branham disse nas eras da igreja, nós tivemos um presidente católico e, sem dúvida, nós teremos o outro. Neste dia, enquanto ouvíamos esta mensagem, esta profecia foi cumprida. Nós vimos os eventos mundiais alinhando-se perfeitamente com a palavra. O irmão Branham disse, a igreja e o Estado, a religião e a política estão a se unir. Ele também disse, a Laodiceia, os direitos do povo ou a justiça das pessoas. O irmão Branham também disse, todas as nações a se levantarem e a exigirem a igualdade social e financeira. Ele também disse, a prostituta destruirá o sistema monetário atual. Isto nos prova que o tempo de Deus é sempre perfeito. O irmão Branham diz, o tempo está perto. O tempo não estava perto antes. Na sabedoria e na economia de Deus, esta poderosa revelação, embora plenamente conhecida de Deus, não podia se manifestar até agora. Portanto, nós aprendemos imediatamente um princípio, a revelação de Deus para cada era, para surgir unicamente naquela era e num tempo específico da história. Observem a história de Israel. A revelação de Deus para Moisés veio somente num tempo específico da história. E ainda mais especificamente, a mesma veio quando o povo clamou a Deus. Jesus, ele próprio, veio na plenitude do tempo, ele sendo a completa revelação da divindade. E nesta era, a Laodiceia, a revelação de Deus virá em seu devido tempo. A mesma não se atrasará nem será prematura. Pensem nisto e prestem bem atenção nisto, pois nós estamos hoje no tempo do fim. O irmão Joseph continua, assim como vocês mesmos, eu fui muito abençoado enquanto ouvia e lia as 7 eras da igreja, sabendo que aquilo era o tempo conveniente de Deus. O Senhor colocou no meu coração que continuemos com o livro de Apocalipse durante todo o inverno. Aqui estão os pontos que o irmão Branham falou nestas fitas. Eu gostaria que abordássemos isto durante todo o inverno, para que pudéssemos tratar o livro inteiro de Apocalipse, a visão de Patmos. O ponto a seguir é, e aqueles selos devem ser abertos durante esta era da igreja, e os 7 últimos mistérios de Deus devem ser conhecidos ou... Eu apenas gostaria de manter isto durante todo o inverno e desenvolver isto, a era da igreja de Éfeso. No seguinte, ele diz, este é o fim da era. E tudo se ajusta exatamente aqui em um lugar, para que, portanto, nós deveríamos ter o restante do inverno para tratarmos isto, mas nós... Para entendermos o livro de Apocalipse, vermos como isto se ajusta às 10 virgens e os 144 mil judeus. A próxima vez, o irmão Branham diz, daí, quando nós terminamos com isto, mostraremos aquilo e aí, trataremos o outro desta maneira e começaremos naquilo e ensinaremos isto ao longo. Ou isto simplesmente seria como um pequeno paraíso, pois não, simplesmente...
permanecer o inverno todo, simplesmente permanecer nisto com o Senhor. Apocalipse capítulo 4, parte 2. Eu não consigo esperar para permanecer todo o inverno com o Senhor, enquanto Ele nos revela o livro de Apocalipse. Nós veremos a palavra a ser cumprida e manifestada diante de nossos olhos. Será um momento tão glorioso para a sua noiva. O irmão Branham disse: isto requererá a operação do Espírito Santo, porque isto não pode ser revelado a qualquer um, a não ser a uma classe especial de pessoas. Isto requererá alguém com percepção profética. Isto requererá a capacidade de ouvir de Deus. Isto requererá a instrução sobrenatural. O irmão Joseph continua: vocês são esta classe de pessoas. Vocês têm esta percepção profética. Vocês têm a capacidade de ouvir de Deus. Vocês creem em toda a palavra da vossa instrução sobrenatural. Venham, unam-se à volta de sua palavra conosco. No domingo, às 14 horas em ponto, horário de Jeffersonville, e ouvirem Deus trovejar as instruções sobrenaturais. Enquanto nós ouvimos, Deus se esconde em simplicidade e revela-se na mesma. Do dia 17 de março de 1963, de manhã. Eu gostaria que nós começássemos no parágrafo 94, depois do culto de dedicação, se o Senhor quiser, e ainda estivermos aqui, então eu gostaria de tocar esta parte da mensagem no nosso culto de dedicação, depois da reconstrução do nosso edifício. Quando o Senhor colocou no meu coração para continuar neste inverno com o livro de Apocalipse, eu fui verificar o meu calendário para ver quando é que estes dias calhariam. Enquanto nós ouvirmos o sétimo selo, e isto será no último fim de semana do inverno, com o fim de semana a seguir, que será o primeiro dia da primavera. Glória! Deixa-me pronunciar da forma como ele escreveu isto. Glória! Irmão Joseph Branham. As escrituras para lermos antes da mensagem de domingo. 1 Crônicas 17, versículo 1 a 8. Isaías 35, versículo 8. Isaías 40, versículo 1 a 5. Isaías 53, versículo 1. Malaquias, capítulo 3. São Mateus, capítulo 11, versículo 10. São Mateus, capítulo 11, versículos 25 e 26. E também São João, versículo 1, São João 14, versículo 1 a 6. E 1 Coríntios, capítulo 13 inteiro. Apocalipse, o capítulo 21 inteiro. Lembra-te de te inscreveres no nosso canal e dê um like se gostares do vídeo, então nós agradeceremos. E o mais importante é compartilhar a hiperligação deste vídeo ao clicar no botão compartilhar e ao copiar a hiperligação e depois use a mesma hiperligação e espalhe a mesma ao redor do mundo inteiro com os amigos, família, associados, nos companheiros da tua igreja, nos companheiros na tua casa e dê a conhecer a todos que nós temos um profeta que dedicou o seu coração ao Senhor e foi chamado por Deus de uma forma sobrenatural. Há 40 anos atrás, neste mesmíssimo dia, louvado seja o Senhor. Eu sei, porque eu tinha 22 anos de idade e no dia do meu aniversário, a irmã Branham contou-me sobre a conversão do irmão Joseph e sobre a coisa sobrenatural que aconteceu com eles e a coluna de fogo que estava à volta.
E este é um tempo especial ao ver 40 anos depois e ainda estar a viver neste dia. Até a próxima, que Deus te abençoe. E shalom.